mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nosso coração está ansioso, desejoso de ouvir a Tua voz. Hoje já fomos alimentados pela manhã, tivemos aqui à tarde, mas como terra seca e árida, assim está o nosso coração mais uma vez, por aquilo que o Senhor tem para fazer em nós essa noite. Fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Estamos aqui, Pai, e desejamos ouvir a Tua voz, a Tua direção, a Tua orientação para aquilo que a gente tanto deseja, Pai, precisa ouvir nessa noite. Usa a minha vida, eu me coloco aqui, Deus amado, à Tua disposição, para que o Senhor faça comigo e de mim aquilo que o Senhor bem entender. Quero ser usado por Ti nessa noite, Pai, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar ao mais íntimo do nosso ser. Mas também, Deus, prepara o coração do meu irmão, da minha irmã, saíram de casa para vir até esse lugar para ouvir a Tua palavra, se encontrarem com ela. Que o Teu Espírito, Deus, possa aplicar cada palavra proferida nessa noite no nosso coração, e que possamos sairmos daqui nessa noite com a certeza de termos sido visitados pelo Teu Espírito, Senhor. Que seja assim, meu Deus, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como vencer a compulsão é o tema que eu quero trabalhar com vocês, a pergunta que eu pretendo responder aqui nessa noite, à luz de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12. Meus irmãos, eu me encontrei, por assim dizer, pela primeira vez com um adicto quando eu era pastor de jovens, ali na Igreja da Barra. E em tempo, para que você possa entender já do que eu estou falando, um adicto é alguém que se apega, que se afeiçoa, que depende de algo, que está submisso a alguma coisa. E essa minha experiência aconteceu quando eu era pastor de jovens ali na Igreja da Barra, na comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, e só quem lidou com um adicto, com um dependente químico, sabe como esse negócio é difícil. E eu tive algumas experiências nessa área. Margarete lembra, né, de alguns eventos e alguns acompanhamentos que nós fizemos ali, trabalhando com os jovens, pessoas que surgiram na igreja pedindo ajuda, tentando abandonar o vício. E queridos, o que me chama atenção é justamente o estrago que a química, a droga ou vício, ele produz na vida de uma pessoa. Mais recentemente, chegou às minhas mãos esse livro, que é o livro dos Narcóticos Anônimos. Fui presenteado pelo Kleber, que está ali atrás na mesa de som. E Kleber, me permita, Kleber, dizer, todos aqui já sabem, né, a maioria pelo menos, ele é um membro e um frequentador assíduo desse grupo, Narcóticos Anônimos. E ali pensando e vendo um pouco do que é ser, né, um adicto, um pouco do que se passa na vida de um adicto, eu me encontrei com essa frase inicial. A pergunta é: quem é um adicto? E a resposta vem dizer o seguinte: a maioria de nós
não precisa pensar duas vezes sobre esta pergunta, falando dentro de um grupo de adictos. Nós sabemos, toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas, de uma forma ou de outra, obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Um adicto é simplesmente um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença progressiva que termina sempre da mesma maneira: prisão, instituições e morte. Essa é a definição, a apresentação que um adicto faz de uma pessoa, por assim dizer, que também é adicta. E como eu dizia para vocês, é interessante essa falha, essa apresentação de um adicto, porque o que nós temos visto é que de verdade, um sem número de pessoas na nossa realidade, na nossa sociedade, se encontra dominada, escravizada pelas drogas. As famílias estão perdendo para as drogas, a sociedade como um todo tem perdido para as drogas, e é um tipo de compulsão, é um tipo de dependência que está sendo de uma forma, por assim dizer, devastadora na nossa sociedade. Agora, meus irmãos, em que pese o fato de muitas pessoas sofrerem verdadeira compulsão pelo uso das drogas e do álcool, eu não tenho dúvida que existem outros tipos de adicção, outros tipos de compulsão que têm feito um imenso estrago, tanto físico quanto emocional e espiritual nas nossas vidas e na nossa sociedade. Eu não tenho dúvida, porque eu sei que quando falamos de adicção, quando falamos de compulsão, a primeira coisa que nos vem à mente é o uso da droga e do álcool. Primeira coisa que nos vem à mente é uma pessoa que acaba roubando coisas de casa, retirando coisas de casa para poder sustentar o seu vício, quem sabe batendo nos seus pais, agredindo pessoas, vivendo de uma forma louca para conseguir cada vez mais droga. Entretanto, ao analisar esse tema, ao olhar para essa palavra compulsão, o que me surpreendeu foi que existem tantos outros tipos de compulsão, ou de adicção, por assim dizer, que não passam necessariamente pelo mundo das drogas. Se não, eu queria que você pudesse ver comigo algumas compulsões que eu entendo que têm feito parte da sociedade moderna, e vou dizer mais: de repente nessa noite, e sem medo de errar, eu acredito que entre nós existam adictos nessa noite. Entre nós, possivelmente existam pessoas que vivam uma espécie de compulsão por algumas coisas que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Por exemplo, quem nunca viu uma pessoa que tem uma compulsão por comprar? Tem uma frase que a gente usa muito, né, que eu já ouvi uma vez, onde a frase é a seguinte: pessoas que compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que sequer conhecem. Não sei se você já conheceu gente assim, pessoas que tendo dinheiro ou não tendo, precisam comprar o tempo todo, precisam gastar. Qual a consequência disso? Vivem arrebentadas financeiramente para poder manter o seu vício, o seu desejo de estar comprando sem parar. Queridos, isso é um tipo de adicção, isso é um tipo de compulsão. Pessoas que só se sentem bem quando estão dentro de um shopping gastando dinheiro, só se sentem bem quando estão dentro de um mercado, dentro de algum lugar, gastando com coisas que não precisam. Para avançar um pouquinho mais, compulsão por tomar remédio. E aí, é claro que a gente tem que falar aqui daquela pessoa que é uma hipocondríaca, ou seja, pessoas que se veem doentes, pessoas que conseguem sentir até os sintomas de doenças que não existem. E aí, sabe qual é a consequência disso? O sujeito entra numa esfera, entra numa situação na qual ele começa a tomar remédio sem parar. Começa a tomar remédio, uma verdadeira compulsão por esse outro tipo de droga que é legalizada. Mais ainda, quem ainda não se deparou ou não viveu a experiência de se ver de repente dominado pela televisão. Eu conheço gente que quando chega em casa a primeira coisa que faz é pegar o controle remoto e ligar uma televisão. Eu conheço gente que liga quando chega em casa, vê a novela das 6, vê a novela das 7, vê o jornal, vê o programa que vem depois do jornal, vê Big Brother, vê Corujão, entra pela madrugada simplesmente surfando no controle remoto, ou realmente dominado, preso pela programação de uma TV.
Isso, como nós vamos ver daqui a pouquinho, é impressionante, irmãos, como que esse meio ou esse instrumento chamado televisão tem arrebentado com muitas famílias, por uma razão muito simples: tempo que a gente deveria estar dando dentro de casa, para conversar, para orientar os nossos filhos, para estarmos com o nosso cônjuge, a gente fica de frente por uma TV, fascinado, e diga-se de passagem, absorvendo o lixo que esse instrumento acaba jogando para cima da gente. Avançando um pouco mais, tem pessoas que têm uma verdadeira compulsão por falar ao telefone. Queridos, é impressionante isso. Outro dia eu me peguei, havia esquecido meu celular em casa, e eu já estava chegando no carro, eu falei: meu Deus, esqueci meu celular, eu preciso voltar para pegar meu telefone. Olha que absurdo, nós acabamos criando uma dependência do celular, vivemos tantos anos sem esse instrumento. Eu me lembro do tempo onde a gente, para falar com outra pessoa, a gente tinha que achar um orelhão que era ficha. Talvez aqui os mais novos nem saibam o que seja isso. Tem muito tempo, né, Marcelo? Você gosta de fazer isso comigo, né? Você gosta de fazer isso comigo? Tem muito tempo. O que acontece? O bolso da gente ficava cheio de fichas, você lá, pleque, enchia, né, o orelhão de fichas para poder falar com alguém. E sabe o que acontece? Se aquela pessoa não estivesse em casa, não tem jeito, ou você mandava um recado, ou você fazia fumaça, sei lá, mas você não tinha condições de conectá-la de imediato. Já reparou como é que o celular mudou a definição e o significado da palavra urgência? Já percebeu isso? Eu estava com um amigo esses dias, a gente estava numa reunião, ele falou: cara, eu preciso atender porque pode ser urgente, né? Meu filho está não sei aonde. Aí ele pegou o telefone, quando atendeu o filho: pai, eu estou aqui num determinado lugar, que horas que você vai me buscar? Olha só como que o celular, a facilidade de comunicação, ela transformou, por assim dizer, o significado da palavra urgência. Já percebeu isso? A gente está numa reunião de oração, está num culto como esse, às vezes o telefone toca, a gente se acha obrigado a sair do culto, da reunião de oração, para atender o telefone. Sabe por quê? Existe um novo senso de urgência dentro de nós, que esse aparelhinho chamado celular provocou na gente. E o que acontece é que nós acabamos nos tornando muitas vezes escravos desse negócio, né? Tudo bem, quando comecei a namorar a Cris, né, a gente morava em casas separadas, né, claro, e tudo, e eu me lembro que às vezes eu acabava de um encontro com ela, chegava em casa, passava mais 2 horas no telefone, né? O pretexto era: chegou bem, e dali ficava mais 2 horas conversando. Tudo bem que, né, com aqueles que estão enamorados, né, aqueles que estão aí apaixonados, aquela coisa toda, se conhecendo por conta da distância, acabam realmente se utilizando do telefone para poder matar a saudade. Mas é impressionante, eu também conheço gente que tem a capacidade de ficar 1 hora, 1h30 no telefone falando. Ah, tem um detalhe, eu não tenho dúvida, chega uma hora que o papo vai acabar. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a falar da vida dos outros. O papo acaba, mas sabe fulano? Sabe aquela pessoa? Aí começa. Meus irmãos, brincadeiras à parte, o que eu quero que você entenda nessa noite, comece a entender, é que existe um sem número de compulsões, de dependências, que a gente vai alimentando na nossa vida e a gente muitas vezes não percebe. E mais, já viu pessoas que têm uma capacidade ou uma necessidade de falar, sem parar? E não estou falando de telefone não, gente, que não pode encontrar alguém que começa a despejar, fala do dia, fala da semana, e fala. Eu não estou falando aqui da comunicação. É interessante quando a gente começa a falar sobre isso, né? Os olhares vão se cruzando, né? Um olha para, sabe por quê, né? Um olha para o outro, um sorrisinho aqui para cá e para lá. Mas irmãos, tem gente que sofre, por assim dizer, de uma chamada incontinência verbal. Falam e vão perdendo uma das coisas mais maravilhosas que na sociedade moderna a gente tem perdido, que é a capacidade de silenciarmos os nossos lábios e o nosso coração em algum momento do nosso dia. O problema é que tem pessoas que acabam entrando nessa roda viva, né? Essa necessidade por falar o tempo todo, de se expressar o tempo todo. Tem aquele sujeito, né, que sempre que você conversa com ele sempre vive na perspectiva de ter algo para te ensinar. Não sei se você já conversou com gente assim. Você começa um papo: e aí, meu irmão, tudo bem? O cara já tem que vir com uma lição para cima de você. Tom professoral, impositivo, e deixa de ser um diálogo, passa a ser um monólogo, né? Porque só o cara fala e ele o tempo todo está te ensinando alguma coisa.
Queridos, compulsão por falar e falar e falar. Mais ainda, compulsão pelo computador. Vivemos uma era onde cada vez mais as redes sociais estão aí, cada vez mais a gente tem instrumentos de comunicação que nos conectam com pessoas do mundo inteiro, e cada vez mais a gente vê pessoas realmente escravizadas por esse instrumento que tem tudo para ser uma bênção, mas acaba nos escravizando. Olha, é impressionante, tem gente que fica 24, 48 horas sentada num computador. Eu estava lendo esses dias uma reportagem sobre uma pessoa onde os pais tinham que levar a comida à mesa. Ela urinava e defecava na calça, porque ela não conseguia sair da frente do computador. É impressionante. Fazendo as minhas pesquisas na internet, dessas fotos, eu vi cada cena, cada foto absurda de pessoas que perderam essa noção e acabam se tornando completamente escravas da internet, escravas do computador e, enfim, se tornando verdadeiros adictos desse instrumento. Avançando um pouco mais, que dizer então daquelas pessoas que são compulsivas por informação? Já viu isso? Gente, é impressionante o mundo que a gente vive. Eu estava esses dias fazendo essa leitura, né? Eu estava vendo um jornal e uma quantidade de informação dos news da vida, Globo News, Band News e tantos jornais que existem. E como é que funciona hoje? Você está vendo uma notícia, assistindo um programa, um noticiário, e embaixo um monte de informaçãozinha passando de outros assuntos. Olha que coisa louca. Vivemos uma era de informação onde cada vez mais isso vai sendo massificado. Então você tem os telejornais, você tem as revistas, você tem esses programas de informação, de interatividade. Hoje você pode interagir com a notícia. Tem uma tecla lá no controle remoto, você aperta uma tecla aí, em algumas operadoras, você interage com a notícia, você aprofunda naquele tema. Tudo isso com uma cena passando na sua tela. Quanta informação chega para a gente. E o problema é que às vezes você está no seu computador, né, com 5 telas de jornais diferentes abertas, navegando, clicando, indo atrás de informação. Vivemos nessa era. Mais ainda, vivemos numa sociedade, vivemos um tempo onde alguns são verdadeiros dependentes do barulho. Queridos, é impressionante. Há um tempo atrás, um homem chamado Bernie Krause, não sei se o nome está certo, a pronúncia aqui, ele é um bioacústico. Sabe o que um bioacústico faz? Ele desenvolve a capacidade, a técnica de conseguir captar os sons da natureza. Esse cara ficou conhecido na Califórnia por um episódio de uma baleia que ficou encalhada no delta de um rio na Califórnia, e ele conseguiu não se comunicar, mas ele conseguiu criar um som de baixa frequência que fez com que essa baleia conseguisse sair desse estado que ela estava encalhada e voltar para o alto mar. Ou seja, o som que ele desenvolveu conseguiu desencalhar a baleia. Ele ficou famoso por causa desse episódio. Mas o que chama atenção no trabalho desse bioacústico é o seguinte: ele disse em uma entrevista que em 1968 ele gastava de 15 a 16 horas para captar 1 hora de gravação de sons da natureza. Ou seja, para que ele pudesse conseguir 1 hora de um som que ele julgasse importante, necessário para o seu trabalho, ele gastava de 15 a 16 horas por dia. Numa recente entrevista, ele afirmou que hoje, para conseguir a mesma 1 hora, é necessário aproximadamente 22.000 horas. Ou seja, 1 ano inteiro de gravação. Sabe para quê? Para conseguir 1 hora de som extraído da natureza. Que coisa fantástica. Sabe o que isso significa? Vivemos numa sociedade extremamente barulhenta. Vivemos numa sociedade onde cada vez mais o nível de ruído é absurdo. Eu acho engraçado, às vezes eu vou levar o Márcio na casa dele, Luciano, e quando está chegando na casa do Márcio, a gente sabe que está chegando porque tem um bar que tem aquelas radiolas, como é que chama no Nordeste, não sei como é que chama aqui, máquina de música, né? É impressionante, eu não sei como é que os caras conseguem ouvir um som naquela altura e submeter aquela comunidade, aquele som naquela altura. Irmãos, vivemos num tempo, numa sociedade onde cada vez mais o nível de ruído vai aumentando. Mas sabe o que é pior? A gente se acostuma com esse negócio. Sabe o que é pior? Quando a gente é convocado para ter um tempo de silêncio, a gente começa a sentir falta do barulho. Eu fui a um retiro semana passada de pastores, aqui em São Conrado, uma casa de retiros lá no alto,
um lugar lindo, maravilhoso, a vista do mar, um verde, uma coisa maravilhosa. Fiquei de segunda a quarta nesse retiro de pastores. E a ideia, daqui a pouquinho vou falar um pouco mais sobre isso, é praticar justamente alguns exercícios espirituais. Sair um pouco dessa realidade urbana, essa realidade que nos massifica tanto, para ter uma experiência mais profunda com Deus. Enfim, queridos, é impressionante. A gente ali fez alguns exercícios de silêncio. E eu fiquei lá de segunda a quarta. Terça-feira eu já não estava aguentando. Na terça-feira, Joel, eu já estava louco, doido para barulho. E teve uma dinâmica lá que eu falei, o pessoal ficou até meio chocado comigo. Eu falei, eu estou doido para descer. Eu estou doido para voltar para a rotina. Eu estou doido para ouvir barulho. Eu estou doido para ver minhas filhas gritando no meu ouvido. Eu estou doido para voltar para a minha realidade, para mais uma vez me reencontrar com o barulho. A gente se vicia nesse negócio, irmãos. O convite para o silêncio passa a ser uma verdadeira loucura para a gente. Sabe por quê? Compulsão por barulho. Essa rotina acaba tomando conta da gente. Avançando um pouco mais, alguns são compulsivos por religiosidade. Quanto mais religião, quanto mais proteção, entre aspas, as pessoas gostam mais. Alguns outros são compulsivos, verdadeiros compulsivos por pessoas determinadas. E é interessante, porque tem gente que depende visceralmente de outras pessoas. Eu não estou falando de você confiar em alguém, não estou falando de você amar alguém e depositar a sua vida de alguma forma na confiança a uma pessoa que você ama e que convive com você. Mas o que eu estou querendo é que tem gente que acabou transformando o outro num Deus, acabou transformando o outro na razão da sua vida de tal forma que não dá sequer um passo por conta da dependência que tem emocional de outra pessoa. Compulsão por pessoas específicas, compulsão por limpeza e organização. É muito comum nos nossos dias, né? E aí não tem como não falar no chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que o tempo todo tem que estar limpando alguma coisa, tem que estar organizando alguma coisa, tem que estar ajeitando alguma coisa. Sabe por quê? Pessoas que se tornaram verdadeiras compulsivas por limpeza e organização. Queridos, é impressionante. E ainda, para a gente poder avançar aqui mais e caminhar na nossa mensagem nessa noite, aqueles que são compulsivos por comida. Aqueles que comem o tempo todo, aqueles que não sabem ficar sem mastigar, sem engolir algo, pessoas que, claro, né, quantas coisas podem estar por trás disso aí. Joel, não sei porque está todo mundo olhando para cá, cara. Eu não estou entendendo, Joel, né? Cara, impressionante. Mas, irmãos, é impressionante porque o que acaba acontecendo com a gente é que a gente acaba se deixando dominar, influenciar, se escravizar por compulsões. E olha, não estou falando de um drogado que precisa da cocaína, da maconha para estar vivendo aquele êxtase ali e estar bem. Eu estou falando de gente que sai para trabalhar todos os dias, gente que volta para casa todos os dias, quem sabe no mesmo horário, acorda todos os dias no mesmo horário, vive uma rotina exemplar como um cidadão, como outro qualquer, mas que por motivos que vamos ver daqui a pouco, acabam vivendo essa adicção, essa compulsão por tantos elementos que acabam tendo o poder de dominar a gente. Agora, queridos, ao olhar para todas essas compulsões e reler o texto de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, eu chego à conclusão que alguma coisa está muito errada nesse processo na nossa vida, por uma razão muito simples. Quando eu olho para o apóstolo Paulo falando, dizendo que não se deixaria dominar por coisa alguma. Presta atenção, todo mundo comigo aqui. Quando eu chego à conclusão, quando eu olho para esse texto e vejo o apóstolo Paulo falando que não se deixaria dominar por coisa alguma, mas eu olho para todas essas compulsões e algumas delas que eu até me identifico, eu chego à conclusão que existe alguma coisa errada com a minha vida e com a sociedade na qual eu estou inserido. Porque para pensar comigo, o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele não nos deixaria uma dica, um ensinamento, uma orientação como essa, se não fosse possível de verdade você não se deixar dominar por coisa alguma. Agora, para a gente poder avançar um pouco aqui, é interessante a gente poder entender algumas coisas. Paulo, ele nos diz que nós fomos chamados por Deus para a liberdade, para desfrutarmos de um estilo de vida onde nada e nem ninguém nos escravize. Entretanto, na prática, não é o que ocorre muitas vezes. Meus irmãos, é muito interessante porque Paulo, ele está escrevendo a sua carta
a carta aos Coríntios, né? Não é carta aos Coríntios, é carta aos Coríntios, uma cidade grega que tinha uma peculiaridade, algo muito interessante na sua estrutura. Como eu já falei para vocês, Corinto, uma cidade no tempo de Paulo, uma cidade que era considerada uma metrópole, e uma coisa interessante acontecia naquela cidade. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade onde multidões, povos de outros países afluíam para lá. Era um centro comercial, era um centro, uma cidade urbana, uma metrópole, uma cidade grande. E uma coisa caracterizava a cidade de Corinto, que era o seguinte: em Corinto havia algo que era um templo, o templo da deusa Afrodite. E nesse templo existia ali aproximadamente 1000 prostitutas cultuais. Sabe o que era isso? Havia ali uma espécie, um ritual, uma espécie de culto, onde entendia-se que por meio do sexo, por meio das orgias, Afrodite era adorada, Afrodite era venerada. E para que isso acontecesse, quase 1000 prostitutas cultuais faziam parte daquela realidade. Era mais ou menos assim: o sujeito acordava de manhã e pensava: hoje eu vou adorar Afrodite. Sabe para onde que ele ia? Ele não vinha para um templo como esse aqui, ele ia para o templo de Afrodite, e lá ele vivia verdadeiras orgias naquele lugar. Olha o cenário, justamente nessa cidade portuária, nessa cidade marcada pela prostituição, pelas orgias, que Paulo planta uma igreja. Sabe o que aconteceu? Ao plantar essa igreja ali, claro, muitas pessoas se converteram, se renderam ao cristianismo, muitas pessoas se renderam à mensagem do evangelho, mas um problema aconteceu de imediato. Uma vez que as pessoas começaram a chegar para a igreja, o que aconteceu é que, ao invés da igreja influenciar a sociedade começou a influenciar a igreja. E sabe qual é o cenário que Paulo enfrentou? Uma igreja que viu no seu seio homens e mulheres começando a praticar aquilo que era praticado lá fora. Desvios sexuais, orgias, promiscuidade, problemas relacionados com o uso do corpo, era o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Tem um detalhe interessante, naquele contexto: se você quisesse ofender alguém, Joel, bastava você falar assim, num outro contexto qualquer, num outro local, de chamar uma pessoa, né, ou usar o verbo corintianizar, era uma ofensa muito grande para alguém. Você falar que alguém era uma espécie de Corinto, por assim dizer, era uma grande ofensa a essa pessoa. É mais ou menos como um dos palavrões que as pessoas usam aqui fora. Você humilhava, você xingava alguém, fazendo referência ou associação da vida dessa pessoa com a prática dos coríntios. É nessa igreja, ou é para essa igreja, que o apóstolo Paulo ele está escrevendo. E o que me chama a atenção é que possivelmente o apóstolo Paulo está se referindo a alguns que, ao defenderem uma certa liberdade, acabavam se tornando escravos da sua liberdade, ou melhor, das práticas que diziam praticar ou realizar livremente. Não sei se você já deparou com gente assim, pessoas que gostam de dizer que são livres, que gostam de falar que eu tenho liberdade, eu faço da minha vida o que eu quero, nada me escraviza, não vou deixar que a religião me escravize, não vou deixar que pastor me escravize, não vou deixar que Deus me escravize. Mas é impressionante que pessoas que se dizem tão livres, lá pelas tantas, quando você para ter um pouco mais de contato com essas pessoas, você percebe que são pessoas profundamente escravizadas por tantos vícios, por tantas práticas e por tantas compulsões. Agora, meus irmãos, é para essa igreja que Paulo está escrevendo, para uma igreja que se achava livre, pessoas que se achavam que poderiam lidar com a liberdade, mas que estavam acabando presas às suas compulsões, presas aos seus pecados. Mas aí, como surge a compulsão? Como que esse negócio surge dentro da gente, surge na nossa sociedade? Em primeiro lugar, através da repressão ou privação do passado. Olha, eu não tenho dúvida que pessoas que foram privadas de algumas coisas da infância, quando chegam à fase adulta e têm um pouco mais de condições, querem, por assim dizer, recuperar o tempo perdido lá atrás. Quem de nós, quando éramos aqui pequenos, crianças, e passamos algumas privações, nossos pais, quem sabe, não poderiam nos pagar uma boa escola, não poderiam nos dar alguns brinquedos. Quem de nós, quem sabe, quando nós chegamos à fase adulta, a gente não vive na perspectiva de querer tirar esse atraso, por assim dizer,
Ou seja, é mais ou menos assim: bom, quando eu era pequeno, eu não pude ter um brinquedo, eu não pude ter algo que eu tanto gostava. Sabe o que acontece no nosso inconsciente hoje? A gente acaba se dando o direito de nos presentear com algumas coisas, porque lá atrás a gente não conseguiu ter aquilo que a gente gostava ou desejava. Então, na perspectiva dessa privação do passado, ou mesmo na repressão que muitos de nós sofremos, isso é muito comum dentro da igreja. Pais, cuidado com o excesso de repressão dentro de casa. Cuidado, porque às vezes a gente acha que educar é só dizer não, é só reprimir, é só tirar a possibilidade dos nossos filhos. O que eu quero que você entenda nessa noite é que excesso de repressão pode gerar lá na frente jovens ou adolescentes ou adultos compulsivos por N situações ou por N coisas. Sabe por quê? O excesso de repressão, quanto mais repressão, quanto mais achatamento, quando você sai, você se acha no direito, você quer aproveitar, você quer curtir, você quer recuperar o tempo perdido. Ou então o nosso narcisismo. Por narcisismo, entenda um excesso de valorização pessoal, de amor pessoal, onde a gente acha lá pelas tantas que a gente de fato tem direito de algumas coisas. Interessante, porque o Freud, certa vez ele disse que todos nós, todo ser humano sem exceção, vive algum nível de narcisismo pessoal. Ou seja, a gente acha que a gente tem direitos. Eu mereço, eu preciso, eu quero, e se eu quero eu posso. O nosso narcisismo pessoal faz isso. A compensação, já falava aqui um pouco da compensação, né? Que parte dessa autocomiseração. Afinal de contas, eu trabalho tanto. Esses dias uma pessoa me falou isso: mas eu trabalho tanto, eu tenho direito de curtir. Eu trabalho, sou quase um escravo do meu trabalho, então eu tenho direito de viajar, eu tenho direito de curtir, eu tenho direito de entretenimento. O problema é que às vezes, por conta dessa compensação, a gente entra num ciclo vicioso, onde a gente acaba se tornando escravo de coisas que a gente acha que tem direito e liberdade de fazer. Ou então, uma outra coisa que tem o poder de fazer com que a compulsão muitas vezes surja na gente, é justamente o excesso de estímulos. Irmãos, vivemos numa sociedade, entenda isso, vivemos numa sociedade exagerada em tudo. Cazuza já tinha dito, né? Exagerado. A nossa sociedade é uma sociedade casusa. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. A gente acaba entrando num ritmo de vida muitas vezes, porque a nossa sociedade é exagerada, e a gente acaba entrando num ritmo de vida onde a gente entra de cabeça com intensidade em tudo que chega nas nossas mãos para a gente fazer. Para ficar apenas com dois exemplos, para pensar na quantidade de informação que eu já falei para vocês hoje, e a quantidade de barulho que nós recebemos todos os dias. Irmãos, é impossível de nós estarmos submetidos à quantidade de informação e barulho, e o nível de ansiedade não brotar no nosso coração, não começar a acelerar a nossa vida. E sabe o que acontece com isso? A gente acaba, por conta dos estímulos externos, a gente acaba cedendo algumas práticas, alguns desejos, e quando a gente vê, ou mesmo a gente menos espera, a gente está nesse ritmo acelerado e louco que a vida está tentando nos proporcionar o tempo todo. Agora, a pergunta que eu quero responder com vocês é: como vencer a compulsão? Como vencer a compulsão? Em primeiro lugar, à luz do texto que nós lemos, tome a decisão de não mais se deixar dominar. Irmãos, olha que coisa bonita. Já vimos aqui nessa noite o verso 12, parte B, do texto que o apóstolo Paulo nos escreveu: eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, como eu já falei para vocês, o apóstolo Paulo não faria tal afirmação se não fosse possível de verdade a gente experimentar na nossa vida pessoal um nível tal de equilíbrio, um nível tal de decisão, no qual de verdade nós não nos tornemos mais escravos de coisa alguma. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Olha, como pastor, não são poucas as vezes que pessoas chegam para mim e falam: pastor, mas eu não consigo, não dá, eu não tenho forças. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Dá, você pode ter forças, você consegue.
Não serve mais como desculpa, à luz do que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós atribuímos a nós mesmos algumas incapacidades, algumas limitações nas quais a gente afirma que a gente não vai conseguir chegar a um determinado lugar. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu queria que você entendesse nessa noite é que existem alguns hábitos que estão arraigados na sua vida, mas que são possíveis de ser eliminados com uma única e simples decisão de não aceitar mais isso na sua vida. É possível você não continuar vivendo um estilo de vida que está acabando com a sua família. É possível você não continuar mais vivendo um estilo de vida acelerado que está acabando com a tua saúde. É possível você tomar a decisão de não aceitar mais se escravizar pelas compulsões que eu citava há pouco para vocês aqui. É possível você dizer não para algumas coisas. Por favor, em nome de Jesus, entenda essa verdade nessa noite, porque isso pode começar a ser libertador para a sua vida. A decisão de hoje começar a não se deixar mais escravizar por algumas coisas. Agora, eu não tenho dúvida, e vamos avançar um pouco mais, porque se por um lado tem a ver com a minha decisão, tem a ver com a minha força de vontade, tem a ver com a minha renúncia diária, por outro lado, existem aspectos que transcendem a minha vontade, que são mais fortes do que eu, mas nem por isso se torna um impeditivo para a gente conseguir alcançar esse objetivo. E aí, a segunda coisa que você precisa fazer para você vencer a sua compulsão, e você talvez tenha se identificado com alguma delas aqui nessa noite, é: pratique a anacorese. Pastor, que negócio é esse? Isso é de comer ou de beber? Como é que eu faço para ter acesso a esse negócio? Irmãos, para que a gente consiga entender um pouquinho aqui, essa palavra anacorese, ela significa retirada. Sabe como é que esse negócio surgiu na história? Século IV, da nossa era cristã, ou no século IV, houve um episódio que marcou, que foi um divisor de águas no cristianismo, ou seja, a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. O que aconteceu com isso? Até então, a igreja era uma igreja que vinha, o cristianismo, a igreja cristã, por assim dizer, era uma igreja que vinha crescendo, era uma igreja orgânica que crescia por meio do discipulado, ou seja, crescia por meio do contato pessoal. Eu conhecia você, me relacionava, pregava o evangelho, a igreja ia crescendo. E uma coisa interessante, era uma igreja que se reunia e crescia nas catacumbas, ou seja, por ser uma igreja marginal ou marginalizada, por ser uma igreja perseguida, o cristianismo não tinha liberdade de se expressar publicamente. E o que me chama a atenção é que essa igreja era uma igreja profundamente relacional, uma igreja orgânica, uma igreja relacional, uma igreja que vinha crescendo. E um detalhe, um período da história onde mártires entregaram a sua vida por conta dessa mensagem, por conta do evangelho. E mesmo sendo martirizados, mesmo sendo perseguidos, sabe o que acontecia? A igreja crescia e crescia. Século IV, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. Olha que coisa maravilhosa. Gente, o imperador se converteu. A nossa vida agora vai ficar mais fácil, a pregação do evangelho vai ficar bacana, vamos ter agora mecanismos de avançar para pregar o evangelho. Sabe o que começou a acontecer? Das catacumbas para as catedrais. A igreja que antes se reunia nos cemitérios, nos lugares ermos, começou a ganhar projeção, começou a se reunir dentro das catedrais, como eu falei para vocês. A liturgia começou a ser modificada, até porque agora a elite começava a fazer parte da igreja, e para atender aos interesses da elite, a liturgia começou a ser modificada. O clero, a liderança eclesiástica começou a ganhar projeção, começou a ganhar fama. E o que aconteceu foi que o cristianismo, vivendo esse momento de projeção, esse momento de notoriedade, começou a entrar numa descendente no que diz respeito à vida espiritual das pessoas que faziam parte da igreja. Que contrassenso, né? Que contrassenso. Liberdade que produziu superficialidade espiritual. Liberdade que produziu uma igreja fria, uma igreja sem compromisso moral, sem compromisso ético, sem compromisso espiritual. Por conta disso, um grupo de homens, vendo o estado em que a igreja se encontrava, decidiu sair. Estamos no século IV.
E aí, nesse século IV, começa um movimento chamado movimento monástico, onde homens e mulheres, eles decidem sair da vida do cotidiano, da sociedade corrompida, da igreja, daquele estado em que se encontrava, para servirem a Deus com mais intensidade. E aí, surge pela primeira vez essa expressão anacorese, que é a retirada da sociedade para uma busca de Deus. Agora, sabe por quê, meus irmãos? É interessante isso. Eu não estou convidando você para ir para o deserto. Eu não quero convidar você nessa noite para você abandonar tudo que você tem construído na sua vida, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, e você ir para um deserto para buscar Deus. Mas eu queria que você começasse a entender que para que você consiga vencer algumas compulsões que possam existir na sua vida, necessariamente algum nível de anacorese ou de retirada será necessário para você conseguir essa vitória, por uma razão muito simples. Olha como é que a nossa vida está configurada. A nossa vida muitas vezes está configurada assim, meus irmãos. Olha, família, trabalho, devocionalidade, entretenimento, Deus, família, trabalho, devocionalidade, entretenimento e Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes, Deus para nós é mais um elemento dentre tantos outros. Muitas vezes, Deus para nós está em pé de igualdade com tantas outras coisas que a gente faz, né? Hoje, pela manhã, o Alexandre estava aqui pregando, e ele falava do nosso sacerdócio universal, esse chamado de Deus para que todos nós possamos fazer diferença no local de trabalho, na vida onde Deus tem ali nos colocado para existir. E o que me chama a atenção é que, se a gente não entender uma segunda verdade, ou uma segunda configuração, que é essa aqui que eu lhes apresento agora, onde Deus se torna o centro da minha vida, no qual todas as demais coisas vão girar ao redor de Deus, eu não vou conseguir jamais me tornar um sacerdote universal, alguém que faça diferença onde Deus tem me colocado para existir. Irmãos, sabe por quê? A necessidade da gente conseguir espaços no nosso dia para anacorese. Entenda. Eu falei que a gente está aqui vivendo numa sociedade barulhenta, não falei? Sabe o que isso significa? Significa, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, em você simplesmente parar e falar assim: hoje eu não vou ceder a essa roda viva, eu não aceito me submeter a esse nível de ruído, de barulho que a sociedade está tentando me impor. Eu vou sair por 15 minutos para poder me acalmar meu coração e ter um encontro com Deus. O que eu estou propondo para você, se você quiser ficar livre das suas compulsões, você terá que necessariamente rever o ritmo da sua vida, a configuração da sua vida, fazer com que Deus se torne o centro da sua existência e todas as demais coisas girando ao redor da realidade que se chama Deus. Enquanto a nossa vida existir nessa configuração, onde Deus ele é mais um elemento do meu dia, da minha rotina, eu vou continuar vivendo submisso às minhas compulsões, vou continuar um adicto, por assim dizer, desse cenário que eu me encontro, e vou continuar pagando no meu corpo, na minha alma, nas minhas emoções, a decisão de viver esse modelo de vida. Mas a partir do momento em que eu decido que Deus, ele se torna o centro da minha existência, eu vou começar a entender que se ele é o centro da minha existência, eu preciso dar tempo de qualidade para ele. Se Deus é o centro da minha existência, eu tenho que dar atenção para ele. Imagina, eu falo que amo a minha mulher e a amo de verdade, falo que amo as minhas filhas e as amo de verdade, mas eu não dou tempo para elas, eu não paro para estar com elas, eu não paro para conversar com elas, eu não paro para instruir, eu não paro para ouvi-las. Que amor é esse? Que relação profunda é essa? O que você precisa entender nessa noite, que se você quiser cura para as suas compulsões, em primeiro lugar, você vai ter que rever a forma como a sua vida está configurada. Sabe o que fazia um anacoreta, por assim dizer? Em primeiro lugar, ele saía, como eu já falei para vocês, para um encontro com Deus. Ele saía porque ele sabia que ele não conseguiria viver uma vida devocional de qualidade, uma vida na presença de Deus, da forma como a sua vida estava configurada naquela sociedade. Imagina, com todos os seus barulhos, com toda a sua loucura,
com todas as compulsões, mesmo que no século IV já existiam, um anacoreta, ele dizia o seguinte: não, eu não posso continuar vivendo assim, eu não posso. Esta é a razão fundamental da atitude do anacoreta, sem medo de errar, meus queridos, sem medo de errar. Eu diria que a nossa vida só vai encontrar cura, nós só vamos encontrar cura para a nossa vida se a gente conseguir viver esse nível de encontro com Deus que a palavra de Deus nos convida. A palavra de Deus hoje convida a mim e a você para que a gente reveja a forma como a nossa vida está configurada e a gente possa falar: Deus, eu decido que hoje eu quero dar um tempo de qualidade para você, eu quero me encontrar contigo, Deus, eu quero me enamorar do Senhor, eu quero desfrutar da tua beleza, eu quero contemplar a tua face. E mais, um anacoreta, ele saía para praticar essa retirada, ele saía em busca da salvação e da santificação. Era uma maneira de se salvar e de se santificar de um mundo caótico e sem Deus. Porque é o seguinte, irmãos, não tem jeito. Às vezes eu encontro algumas pessoas, o cara começa a dar os primeiros passos na fé, e aí ele fala: pastor, olha, é o seguinte, eu estou chegando para a igreja, mas eu preciso estar lá fora, eu preciso alcançar os meus amigos, eu preciso evangelizar. Eu não tenho dúvida, olha, a coisa mais cruel que às vezes a igreja faz é quando uma pessoa se converte, a igreja tira essa pessoa completamente do seu ciclo de amizade. Fala assim: não, você não pode, porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então o que você faz? A igreja faz muitas vezes, fala: sai de todo mundo, sai desse ciclo de amizade, não se contamine. E o cara se afasta, entra para um gueto e todos os seus amigos ficam para trás. Eu não vou fazer a pergunta aqui não, mas eu poderia fazer: depois que você se converteu, quantos amigos você ainda carrega com você? Quantas amizades você alimenta do seu tempo antes da conversão? Se eu abrir aqui, sabe o que vai acontecer? A maioria vai dizer que não tem mais contato com pessoas que faziam parte da sua história, amigos lá de trás. Sabe por quê? Porque a igreja muitas vezes impõe isso. Mas por outro lado, sabe qual é o meu conselho para alguém que está dando os primeiros passos? Cara, saia estrategicamente. Vem cá, você precisa se fortalecer, você precisa se preparar. Se você quiser alcançar, se você quiser fazer a diferença, você precisa se preparar para isso. Você precisa encher seu coração da palavra de Deus, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa se fortalecer espiritualmente para poder fazer frente aos desafios espirituais que você vai encontrar lá fora. Esses caras entenderam isso. Eles saíram não para fugir, eles saíram para se fortalecer, para se santificar, buscar salvação daquele estado de vida em que eles se encontravam. Mas a grande maioria deles voltou para a cidade para poder fazer diferença mais uma vez lá. O que a gente tem que entender é o seguinte: a anacorésia, essa palavra estranha, eu entendo, nessa noite, nos convida para uma retirada, para salvação pessoal, santificação pessoal, para que a gente possa fazer a diferença nessa mesma sociedade. Avançando mais ainda, um anacoreta, ele saía como forma de protesto também e desinstalação. Esta foi uma maneira encontrada para alertar a todos de que a vida instalada, acomodada, afinada com os padrões que não são de Deus, revela uma das faces mais sutis do nosso egoísmo. A retirada deles, ela funcionava como uma espécie de denúncia: estou saindo porque está tudo errado. Eu estou saindo porque a vida como está configurada, a sociedade como está configurada, simplesmente está perdida. Então eles saíram também para isso. E ainda, meus irmãos, eles saíram para produzirem uma verdadeira batalha espiritual e para orarem pela igreja que ficou na cidade. Interessante, porque eles se retiraram para lutar uma batalha espiritual e para interceder pela salvação dessa igreja que estava tão contaminada. Assim, vemos que não se trata de uma fuga do mundo perdido, mas de um retirar-se profundamente ativo. Sabe o que eu estou desafiando você nessa noite? É você encontrar os seus espaços ao longo do seu dia, onde você pare,
onde você reconheça as suas compulsões diante de Deus, onde você se fortaleça espiritualmente, onde você se encontre com a sua alma, se encontre com Deus, se fortaleça diante de Deus, e você se torne um verdadeiro intercessor pela igreja, e por aqueles que Deus tem salvado, e aqueles que Deus quer salvar. Sacerdócio universal. Para você viver o teu sacerdócio universal, você precisa de intimidade com Deus. Você precisa se encontrar com Ele. Você precisa viver para Ele. Você precisa se separar para Ele. E olha, a vida como está configurada, como eu já lhes falei, não nos permite isso. Tem que sair. Tem que sair. Agora, por fim, sabe como que você vence a compulsão? Tomando algumas atitudes práticas na sua vida. Práticas na sua vida. Convivendo com Kleber e tendo acesso ao material do NA, eu descobri que tem uma palavra, uma regra para a vida deles: evite pessoas, lugares e hábitos. Certo, Kleber? Pessoas, lugares e hábitos. Se tem alguma coisa, se tem alguém que suscita em você sentimentos caídos, fuja dela. Se existe algum lugar ou lugares que provocam em você sentimentos que mexem com você, que você sabe que são contrários à vontade de Deus, fuja desse lugar. Se tem hábitos que são daninhos a você, a sua vida pessoal, a sua família, ao seu corpo, a sua saúde espiritual, hábitos que estão arraigados em você, sabe qual é a melhor expressão para essa noite? Corte na carne. Eu vou dar para você um exemplo pessoal. Exemplo pessoal nunca é bom de ser dado, mas para que a gente possa entender aqui um pouco melhor essa noite, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu fui para esse retiro de pastores que eu falei para vocês, e ali nós, o grupo que estava ali, quase 30 pastores, nós fizemos uma aliança. E eu quero que você entenda uma coisa: a aliança que nós fizemos ali não é uma aliança que tem como objetivo, ou compromisso, melhor dizendo, com o resultado. Entenda isso. Fizemos uma aliança que passa pelo seguinte: nós vamos nos esforçar, nós vamos tentar, vamos fazer ao máximo para rompermos com o estilo de vida que não agrade a Deus e entrarmos no estilo de vida que Deus se agrade. Para ficar mais simples aqui, sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Lembra que Paulo fala: eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Que você precisa, hoje, não é amanhã não. Se o teu problema é televisão, que você saia daqui hoje e faça o seguinte compromisso com Deus: hoje eu vou chegar em casa, eu não vou ligar no Fantástico. Vou falar para vocês de uma experiência pessoal, sobre plano de amanhã você me cobrar se eu estou fazendo ou não. Mas como eu já lhes falei, o compromisso pessoal é pelo menos com a tentativa. Sabedor do que essa maquininha aqui pode fazer comigo, sabe o que eu decidi, pessoalmente falando? Eu decidi, que não começo mais os meus dias vendo e-mail, não começo mais os meus dias abrindo o computador, mas começarei os meus dias com oração e leitura da palavra. Decisão pessoal. Decidi fazer um jejum de computador na semana, e escolhi a quarta-feira para não abrir o meu computador. Você pode estar diante de você falando: pastor, mas computador, o que tem, né? Eu me conheço, eu sei para onde a minha alma vai, conheço o meu coração, eu sei o poder que isso aqui pode exercer sobre a minha vida. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Se a gente não tomar algumas decisões práticas, não quero, não vou fazer, não vou para determinado lugar, não vou me encontrar com determinadas pessoas, não vou alimentar determinados hábitos. Se você hoje não fizer isso, deixar para amanhã, para depois, você vai continuar escravo das suas compulsões. Irmãos, em nome de Jesus. Uma outra frase que eu aprendi lá com os amigos do NA é que o compromisso é só por hoje. Não faça um compromisso para a semana, não viva na obrigação de cumprir o mês inteiro. Hoje eu não vou ligar a televisão, hoje eu não vou ligar o computador, hoje eu não vou ficar fissurado no telefone,
Hoje não vou alimentar hábitos que têm dominado a minha vida. O que eu estou querendo que você entenda é que a cura para as suas compulsões passará necessariamente, pela decisão de cortar na própria carne, 2, de depender de Deus, saindo para se encontrar com Ele, e em saindo, você vai se encontrar com a sua alma, vai se encontrar com a sua vida, vai se encontrar com Deus, e você vai ver como que ficará tão mais fácil vencer as suas compulsões. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Lembrando de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, Paulo começa a fazer um jogo com as palavras, e ele fala ali da sua luta, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse prevalece sobre a minha vida. O mesmo Paulo que escreveu que não se deixaria dominar por coisa alguma, ele diz, muitas vezes eu erro. Paulo falando, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer prevalece sobre a minha vida. E lá no final do capítulo 7, Paulo vai fazer uma pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará desse estado de coisas? O que me chama a atenção é a resposta de Paulo, porque o mesmo Paulo que disse que não se deixaria dominar por coisa alguma, ele chega a uma conclusão: graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele, e as palavras são minhas agora, é Ele que me fortalece, para que eu consiga viver um equilíbrio emocional, espiritual, existencial, e não me deixar mais dominar, seja lá pelo que for. Qual é a sua compulsão? Qual é a sua doença? Primeira coisa do NA: reconheça-se como um compulsivo, reconheça-se como alguém que precisa de cura. Depois, corte na carne. Em terceiro lugar, dependa de Deus. Saia, irmãos, é vital. Eu tenho aprendido na minha vida que se eu não parar, eu sou um pastor de tempo integral, eu trabalho aqui 24 horas é exagero, né? Mas eu trabalho tempo integral na igreja, estou aqui a semana toda, 7 dias por semana eu dedico à igreja, estou aqui. Mas mesmo como pastor, muitas vezes eu me pego distante de Deus, trabalhando para Deus e distante dele. Eu fico imaginando aqui, né? Eu que sou um privilegiado por ser um pastor de tempo integral, vivo isso. Imagina você que amanhã vai acordar, quem sabe pegar um ônibus cheio para ir para o trabalho, vai enfrentar desafios 1000, pressão, concorrência desleal, desumana. Eu fico imaginando você. Mas por imaginar você na sua realidade de vida, eu queria nessa noite orientar a você, meu irmão, com amor pela sua vida. Eu queria te desejar e orientar que você saísse um pouco, que você não se deixasse consumir por essa roda viva, que você pudesse no seu dia criar janelas de esperança. Inventei agora essa expressão, janelas de esperança. Sabe o que é uma janela de esperança? É você no meio da confusão falar assim: eu vou sair aqui agora, botar o rosto para fora para respirar um pouco. Crie janelas no seu dia, onde você possa pegar 10 minutos, 5 minutos que seja, vai para o banheiro da sua empresa, se tranque lá, podem estar batendo na porta, não interessa, você para, silencia, lê um versículo bíblico apenas, quem sabe, tire um tempo de silêncio, fale com Deus e volte para o seu trabalho. Anacorese do dia a dia, anacorese em meio a esse turbilhão que muitas vezes se configura a nossa vida. Quer cura para a sua compulsão? Amém? Quer cura para a sua alma? Você precisa se encontrar com Deus, estar a sós com Ele, cortando a carne e tomar algumas decisões muito práticas no seu dia a dia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e por mim.